Continuando a leitura do livro Lar Adventista, capítulo 36, Companheiro dos Filhos, aquilo que o pai deve ser. O tema de hoje, educar os filhos para que sejam prestativos. Gostaria que você acompanhasse, prestasse atenção nessa leitura, porque tem algo aqui importante. Claro, como todas as outras leituras desse livro, tudo é importante, mas aqui tem uma orientação que compensa nós darmos atenção e, se for necessário, mudarmos de atitude. A leitura diz assim: o pai, como cabeça da família, deve saber como educar os filhos para prestatividade e serviço. Nós devemos incumbir os nossos filhos de algumas responsabilidades. Há necessidade de fazê-los assumir um serviço prestativo, bom, em favor de outras pessoas. Não podemos fazer com que nossos filhos sejam egoístas e achando que devem e merecem receber todas as coisas. Eles precisam também se dedicar a uma obra que Deus nos incumbiu. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que nós fomos feitos para boas obras. Então, pai, ensine, eduque seu filho, sua filha, para prestar um serviço em favor de outra pessoa. A autora do livro Lar Adventista menciona assim: esta é sua obra especial sobre todas as demais. Qualquer outra atividade que você faça, mesmo o seu trabalho para conseguir o sustento da sua família, não é tão importante quanto a educação, o ensino do seu filho, formar o caráter do seu filho. Claro que a autora aqui menciona algo relativo às mães nesse aspecto. Ela diz assim: durante os primeiros anos da vida de uma criança, o modelamento da disposição é tarefa especial da mãe. A mãe molda o caráter quando a criança é pequena, mas, diz a autora, ela, a mãe, deve sentir sempre em sua obra que tem a cooperação do pai. Já mencionamos mais de uma vez que o pai deve colaborar, cooperar, ajudar com a mãe, não sobrecarregá-la ainda mais desse fardo, de um fardo, além de cuidar, moldar o caráter da criança, ainda ter que prestar um serviço para o pai. Não. A autora diz assim: se ele está empenhado em negócios que quase o privam inteiramente de sua participação na família, olha como ela reflete agora, orienta, e isso aqui é muito importante. Se os negócios em que o pai está trabalhando para conseguir o sustento da sua família o privam de participar na família, ou seja, tomam todo o seu tempo e ele não consegue dar atenção, não consegue demonstrar interesse pela família, então a autora diz assim: devia procurar outro emprego que não impedisse de devotar algum tempo aos filhos. Aquilo que você faz toma todo o seu tempo. Procure outro emprego. Essa é a orientação da autora do livro Lar Adventista. Um emprego que lhe dê mais tempo para a sua família. Um emprego que valorize a família. E muitas empresas hoje têm visto e aberto os olhos que há importância do bem-estar dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E o bem-estar dos seus colaboradores tem muito a ver com a família do colaborador. Portanto, se o emprego em que você está hoje ocupa todo o seu tempo e você não tem tempo para a sua família, está na hora de mudar de emprego. A autora diz assim: se ele os negligencia, se o pai negligencia, é infiel
ao encargo que Deus lhe confiou. E uma das coisas que nós devemos ser é fiel. Devemos ser fiéis ao nosso cônjuge, fiéis aos nossos filhos, fiéis nas nossas negociações, fiéis a Deus, até mesmo nos dízimos, nas ofertas. Devemos ser fiéis. Deus nos fez e espera de nós fidelidade. Reconheça a bondade de Deus na sua vida. Eu recomendo para você ler da palavra de Deus Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 21 a 33. Após o nascimento de Jesus Cristo, você verá ali que José, como assumindo a paternidade de Jesus, como pai de Jesus, juntamente com Maria, sua esposa, cumpriram fielmente as ordenanças, aquilo que a lei requeria. Não requer mais, mas outras coisas que a lei ainda requer, José e Maria também foram fiéis. O pai José foi fiel. E é isso que Deus quer de nós, que sejamos fiéis. Ele foi fiel no que a lei exigia. Leia da palavra de Deus o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 21 ao 33. Continuando a leitura do livro Lar Adventista. O pai deve exercer sobre os filhos uma influência que será mais forte que os atrativos do mundo. E é por isso, pai, por isso, mãe, por isso, filho, você mesmo. Perceba que se o nosso trabalho está ocupando muito nosso tempo, nós não conseguiremos influenciar os nossos filhos. E se nós não influenciarmos os nossos filhos, ele vai buscar a influência em outro lugar. E se ele não buscar essa influência da família, uma família que adora a Deus, uma família que obedece a Deus, uma família que ama a Deus, aonde ele vai buscar? Fora, na rua. E aí estaremos, como mencionamos em leituras anteriores, cavando a cova dos nossos filhos. Ensine seu filho, não somente por palavras, mas também por exemplo. Pratique o que a palavra de Deus diz, e você estará sendo alguém de confiança, porque você irá confiar em Deus cada vez mais que ler, estudar a palavra de Deus. Ele, o pai, diz a autora, deve estudar a disposição e caráter dos membros de seu pequeno círculo, a fim de poder compreender as suas necessidades e perigos, e assim estar preparado para reprimir o erro e encorajar o direito. Tendo um relacionamento com o filho, você vai perceber o perigo pelo qual o seu filho está passando pelas influências do mundo e vai conseguir corrigi-lo, reprimindo esses erros e encorajando o seu filho a fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. E para tal, a palavra de Deus precisa ser o nosso guia, nossa orientação. Ela é a nossa regra de fé. Terminando a leitura de hoje, educar os filhos para que sejam prestativos, diz assim a autora: seja qual for o caráter de sua atividade, não é de tão grande importância que lhe sirva de escusas por negligenciar a obra de educar e preparar seus filhos, a fim de se conservarem no caminho do Senhor. Não importa o trabalho que você tenha, isso não é desculpa para você não cumprir com a sua principal tarefa, sua principal obra, preparar seus filhos para se conservarem no caminho, na verdade e a vida, se conservarem em Jesus Cristo. Se preciso for, troque de emprego ou de atividade, mas cumpra com essa obra que Deus lhe conferiu. Cante, do Novenário Adventista,
o hino Oração para uma Criança, número 421. Ainda que seu filho não seja mais criança, você verá que a letra desse hino tem muito a ver com a sua obra, Pai. Obra que Deus lhe confiou. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado porque ainda há empresas e patrões compreensivos, bons e que percebem quão importante é o bem-estar da família, dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Ajuda, Senhor, aos pais de família a compreenderem que muito mais importante do que a sua atividade no trabalho é a educação de seus filhos para que sejam úteis para a sociedade, para a própria família e também para a igreja. Prepara, Senhor, mediante a tua palavra e até mesmo através dos conselhos de Ellen White do livro Lar Adventista, esses pais para cumprirem com suas obrigações no lar. Ajuda mediante o teu Espírito Santo, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, e fazendo-os lembrar dos ensinos de Jesus Cristo, que é nosso exemplo e modelo para ser seguido. Há famílias também que podemos ver que seguem esse modelo, pois a tua palavra diz que Paulo foi alguém que imitou Jesus Cristo, e ele nos convida a imitá-lo. Pedro também, ao chegar no templo, disse para alguém que estava ali pedindo esmolas: olha para nós. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo, teu Filho, vive em nós. Ajuda-nos, Senhor, para que nossos filhos também vejam e sejam assim. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Compartilhe com outras famílias. Se isso é bom para você, pode e é bom para outras famílias também, para que todos nós sejamos a força da nação.